Ok. Bom dia novamente a todos. Iniciando a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a família Ancylostomatidae, sobre os ancilostomatídeos. Como eu expliquei para vocês, são parasitas que causam grande mortalidade em filhotes, principalmente filhotes de cães. Vou iniciar aqui a transmissão de slides. Qualquer problema, qualquer situação, é só alguém me chamar no áudio, tá? A família Ancylostomatidae é popularmente chamada de Ancylostomatidium, né? Então, a descrição dos parasitas dessa família são os Ancylostomatidios, falando de uma forma geral. A classificação taxonômica, então, onde estamos dentro da parasitologia veterinária? Estamos no filo Nemateumintes, aqueles vermes redondos, afilados nas extremidades, classe Nematoda. Então, continuando o estudo dos nematóides. Hoje vamos conhecer a família Ancylostomatidae. O principal gênero da família Ancylostomatidae é o gênero Ancylostoma. Mas existe outro gênero também que acomete os animais domésticos e tem importância em medicina veterinária. Vamos conhecê-los? Família Ancylostomatidae, quais são os parasitas pertencentes a essa família? Ou seja, gênero e espécie. Existem 4 parasitas relacionados na literatura dentro dessa família que causam danos aos animais domésticos. Todos eles têm forma de alimentação, localização, ciclo biológico semelhante. Portanto, vamos falar apenas de um parasita no quesito geral de patologia, tá? Esses parasitas são o Ancylostoma caninum, né, acomete caninos e felinos. O Ancylostoma, gênero Ancylostoma, espécie brasiliensis, acomete caninos e felinos. Existe o Bunostomum flebotomum, que é um parasita ancylostomatidio de bovinos, e o Bunostomum trigonocephalum, que é um parasita ancylostomatidio que acomete ovinos e caprinos. Então, Bunostomum são parasitas desse gênero, são parasitas que acometem animais de produção. E o Ancylostoma são parasitas que acometem pequenos animais. Deixa eu só abaixar o volume aqui e vamos prosseguir. A localização desses parasitas. Estes parasitas gostam de se situar no intestino delgado na sua forma adulta, tá? Então, a forma parasitária, a forma que se alimenta, se beneficia do animal, localiza-se aqui, nesta região do intestino delgado. Qualquer porção do intestino delgado pode ser parasitada. Vamos observar aqui esta imagem de endoscopia, tá? Na verdade, é uma colonoscopia de um boxer, onde diagnosticou-se aí a presença de parasitas ancylóstomas, tá? Olha a dimensão desse parasita. São parasitas de dimensão pequena, certo? Eles têm lá a estrutura afilada, não são parasitas de dimensão grande, como os ascarídeos, medem até 5 centímetros. Então, são finos e têm a medida curta, comparado com outros parasitas ascarídeos. A nutrição dos parasitas ancylostomatidios. Como eles se alimentam, o que eles precisam do seu hospedeiro, tá? Eles possuem uma cápsula bucal grande com dentes cortantes. Olha a forma da cápsula bucal dos parasitas ancylostomatidios. Então, lembram-se dos parasitas que estudamos na aula passada? Parasitas que não tinham dentes, apenas lábios, né? E se nutriam ingerindo lá a parte líquida do bolo intestinal, tá?
Os ancilostomatídeos são totalmente diferentes. São parasitas hematófagos, gostam de se alimentar de sangue, precisam de sangue não só para alimentação, mas também para todo o metabolismo de oxigenação do indivíduo, né, do parasita. Então, eles possuem essa adaptação parasitária, que é essa cápsula bucal grande, e possuem dentes rígidos, quitinosos e cortantes, que vão perfurar a mucosa intestinal do hospedeiro para encontrar lá uma vascularização e fazer a ingestão de sangue. Sobre a morfologia dos parasitas ancilostomatídeos, temos que conhecer a estrutura destes parasitas, como eles são. Os parasitas ancilostomatídeos têm essa dimensão pequena, como eu expliquei para vocês, e vocês viram na endoscopia, e possuem a porção anterior curvada, como se fosse um formato de um anzol. Então, esta é uma imagem de microscopia que mostra a morfologia anterior da porção anterior do ancilostomatídeo, tá? Então, bunostomum é assim? Sim. Ancilóstoma também. Todos apresentam esta porção anterior curvadinha para frente, como se fosse a pontinha de um anzol, tá? Eles também têm uma outra característica de estrutura de observação e microscopia que os diferencia, que é o formato do esôfago. Então, o esôfago da família Ancylostomatidae é o esôfago em formato claviforme. O que é um esôfago claviforme? É aquele esôfago que vem desde a porção da boca, né, em uma estrutura retilínea, e ao final do esôfago, ou seja, na transição da porção de esôfago para a porção do intestino desse nematóide, forma-se um abaulamento claviforme, tá? Desta maneira que observamos aqui. Então, os ancilostomatídeos têm o esôfago claviforme. Em microscopia, quando recém-coletados após a lavagem, vamos observar lá esse tipo de esôfago. Opa! Põe um slide errado lá, gente. O ancilóstoma, ele tem duas espécies, como já observamos, né? O ancilóstoma pode ser gênero, ancilóstoma espécie brasiliensis e espécie caninum. Duas espécies são relacionadas na literatura. As duas espécies parasitam cães e gatos, tá? E a diferença entre as duas espécies está na cápsula bucal, na observação da cápsula bucal. Observando aqui o Ancylostoma brasiliensis, tem essa cápsula bucal grande, né, globulosa, usada para sugar sangue, e o Ancylostoma brasiliensis possui dois pares de dentes, quando olhado no microscópio, tá? Visto no microscópio. E o Ancylostoma canino possui 3 pares de dentes. É a quantidade de pares de dentes que vai diferenciar o Ancylostoma brasiliensis do Ancylostoma canino. As espécies onde eles são encontrados são as mesmas. O Ancylostoma, na sua estrutura, observando o indivíduo macho, como já expliquei para vocês, algumas estruturas da cauda do macho ou da região copuladora do macho são observadas em todos os nematóides para a classificação de gênero e espécie. Classificando o gênero Ancylostoma, os machos possuem essa cauda com as asas caudais bem proeminentes, possuem 2 espículos iguais, possuem a estrutura quitinosa, que é o gubernáculo, né? E através de todas essas estruturas, o macho consegue localizar o poro genital da fêmea, fazer o acoplamento
na fêmea através das asas caudais, que também possuem algumas ventosas, que ajudam na adesão no momento da cópula, né? E vão projetar os espículos para fazer a fecundação, tá? Inserir os seus espermatozoides e fazer a fecundação. Portanto, a observação da cauda do macho classifica o gênero Ancylostoma, que é diferente do gênero Bunóstomo. Já o gênero Bunóstomo, o outro gênero dos ancilostomatídeos, também possui algumas estruturas diferentes. A questão da cápsula bucal com dentes cortantes, utilizados para perfuração intestinal e nutrição, é presente tanto no gênero Ancylostoma como no Bunóstomo. Mas a cápsula bucal do Bunóstomo é um pouquinho diferente, tá? São esses parasitas que possuem a cápsula bucal com duas lâminas cortantes, um par de lâminas cortantes na margem inferior. Então, esta parte aqui da cápsula bucal do Ancylostoma é uma parte do próprio parênquima, né, da cápsula bucal. E lá dentro existem as lâminas cortantes. Essa cápsula, ela se abre, né, para se aderir à mucosa do hospedeiro, e o bunóstomo vai, então, cortar a mucosa para ingerir sangue através desse par de dentes cortantes que existe na margem inferior. Observando em microscopia, dessa forma é o bunóstomo, diferente do Ancylostoma. Lembrando, o gênero Bunóstomo parasita ruminantes. O gênero Ancylostoma parasita pequenos animais, cães e gatos. A cauda do macho do Bunóstomo é diferente da cauda do macho do Ancylostoma. O bunóstomo não possui a estrutura do gubernáculo. O gubernáculo está ausente nesta cauda, tá? Possui lá uma bolsa copuladora formada pelas asas caudais, assim como o Ancylostoma, porém, essas asas caudais desse parasita são assimétricas, né? Disformes e assimétricas. Vejam como é diferente da cauda do Ancylostoma. Existe uma simetria e um formato bem definido. Falei para vocês que o Bunóstomo também não tem gubernáculo. O Ancylostoma tem. Aqui está o gubernáculo do Ancylostoma. Olhando lá o Bunóstomo, nada. Não tem nada aqui. Não tem gubernáculo. O Bunóstomo pode possuir um ou dois espículos, é isso que vai definir a espécie, e o espículo tem uma característica de ser espesso e bem visível à microscopia, como mostra a imagem aqui. Um único espículo nesta imagem. Falando sobre a estrutura da cauda do bunóstomo, diferenciando o bunóstomo flebótomo e o bunóstomo trigonocéfalo. O bunóstomo flebótomo é aquele que possui apenas um espículo rígido, né? E as asas caudais disformes e mais estreitas. O bunóstomo trigonocéfalo possui um par de espículos, ó, dois espículos. E as asas caudais, elas são disformes, porém simétricas, né? Existe uma simetria. Gubernáculo não tem aquela estrutura rígida que faz o papel de direcionamento da cauda. Não existe nem no bunóstomo flebótomo e nem no trigonocéfalo. Por isso que o espículo, né, a unidade que faz a projeção e a cópula desses parasitas é mais rígida e mais espessa, que é o que vai realmente ajudar no direcionamento da cauda, no momento da cópula. Falando para vocês sobre o ciclo evolutivo dos ancilostomatídeos. O ciclo evolutivo que eu vou passar para vocês agora, eu vou dar foco ao ancilóstoma, mais especificamente o ancilóstoma canino. Mas o ciclo biológico para todos os ancilostomatídeos é igual. É igual para o ancilóstoma e é igual
para o bunóstomo. É o mesmo ciclo biológico com as mesmas formas de transmissão. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês o vídeo do ciclo biológico e vou fazendo a fala e explicando o ciclo, tá? Depois nós vamos estudar um passo a passo de como acontece esse ciclo biológico. O ciclo biológico que vai ser apresentado aqui no vídeo é um ciclo que se chama ciclo pulmonar, tá? Lembram da aula passada o que quer dizer um ciclo pulmonar? Quer dizer que existe uma fase larval que precisa ir até o pulmão do hospedeiro para sofrer uma grande oxigenação e fazer a muda, tá? Vamos observar como acontece no cão. O ciclo de vida do ancilóstoma, então. Ocorre a ingestão de fases larvais que embrionaram no solo, ou essas fases larvais também podem fazer penetração ativa na pele do cão. Elas têm a capacidade de penetração cutânea. A larva vai cair na circulação, vai entrar na circulação do animal, vai para o coração direito, vai para o pulmão, faz a muda para L4 e faz aquela migração retrógrada, né? O animal faz uma expectoração e faz a deglutição das larvas. Essas larvas L4 vão para o intestino delgado do cão ou do animal. As larvas L3 podem fazer o encistamento quando estão circulantes, encistamento na musculatura, e podem quebrar a dormência num determinado período da vida do animal. Pode haver a infecção transmamária, a passagem destas larvas para o leite e também transplacentária. Os parasitas adultos se formam no intestino delgado a partir da evolução de L4. L4 evolui e viram parasitas adultos. Olha como são esses parasitas adultos. Cápsula bucal grande com dentes que perfuram a mucosa intestinal para sugar sangue. Quando os adultos estão prontos para a reprodução, reproduzem e as fêmeas vão formar ovos que vão sair no ambiente e contaminar as fezes novamente. O animal defeca no ambiente, contaminando com os ovos. Os ovos fazem o embrionamento e liberam novas larvas que vão contaminar outros animais. Muita coisa, professora. Calma aí. Vamos fazer um passo a passo para entender como esse ciclo ocorre direitinho. Vamos iniciar pensando na contaminação de um hospedeiro e como esse ciclo ocorre, tá? Existe o parasita adulto que estava lá no intestino do cão, né, liberando ovos. Como são esses ovos? Os ovos, eles saem pré-embrionados. As fêmeas dos ancilóstomas são ovovivíparas, liberam ovos pré-embrionados. O ciclo biológico é monoxeno. Como vocês observaram no vídeo anterior, não existe um hospedeiro intermediário para completar o ciclo biológico. Basta que um animal contaminado, um cão ou gato contaminado, defeque no ambiente, contamine o ambiente e outro animal sadio se contamine através da ingestão ou da penetração ativa de uma forma larval. O ciclo monoxeno é aquele que tem apenas um hospedeiro, e para esse tipo de ciclo, há necessidade de apenas um hospedeiro, tá? O ciclo é chamado de ciclo pulmonar, como eu expliquei ali para vocês. O fato do ciclo ser pulmonar é pela migração de uma forma larval através da circulação para o pulmão, no caso a L3, chegando no pulmão, vai evoluir para L4, né? E essa L4 vai achar vias de ir até o intestino, pela expectoração e deglutição.
Então, depois que a L4 ela evoluiu no pulmão, ela faz a migração retrógrada, né? L3 está lá nos alvéolos pulmonares, vai fazer a muda para L4 perante grande oxigenação, então é o melhor lugar do organismo para fazer essa muda. Depois que a L4 está pronta, ela vai subir, ela vai fazer migração retrógrada do alvéolo pulmonar, passa para o bronquíolo, passa para o brônquio, né? Vai chegar lá em faringe e laringe, o animal sente um aumento de muco e uma vontade de fazer a expectoração ou a tosse. No momento em que esse catarro, né, com a tosse sai, cheio de larvas L4, o cão faz a deglutição. E é dessa forma que esse parasita migra pelo trato digestório e vai chegar no intestino para virar parasita adulto e produzir ovos que sairão nas fezes novamente. Falando sobre a larva L3, tá? Um animal, vamos raciocinar aqui o início do ciclo biológico. Um animal contaminado, né? Ele vai ter parasitas adultos no seu intestino delgado, vai defecar e vai liberar os ovos nas fezes. Os ovos no ambiente vão eclodir uma primeira forma larval. E o que acontece no ambiente é isso aqui. A L1, primeira forma larval, também chamada de larva rabiditoide, vai evoluir para L2 e vai evoluir para L3. A forma contaminante para um novo hospedeiro é esta larva L3. Como a gente já explicou na aula passada, os parasitas da família Ancylostomatidae também são geoeumintos. O que é um parasita geoeuminto? É aquele que consegue sobreviver no ambiente, né? Não precisa estar dentro de um hospedeiro em todas as fases da sua vida. O ancilóstoma consegue sobreviver no ambiente na forma de L1, na forma de L2 e na forma de L3. Quando a L3 está pronta no ambiente, esta vai ser a forma contaminante para o hospedeiro definitivo. Quem pode ser hospedeiro definitivo para o ancilóstoma? Apenas cães e gatos. Ah, professora, mas tem um homem aqui. Quer dizer que o ancilóstoma pode contaminar o homem? Sim. O ancilóstoma também pode contaminar humanos, causando uma zoonose chamada larva migrans cutânea. Até a passagem do ciclo, nós vamos estudar ali a larva migrans cutânea, tá? Mais para frente aí na sequência da aula. Vamos guardar essa informação e vamos voltar para o ciclo biológico que ainda não terminou. Falamos que os hospedeiros eliminaram ovos nas fezes, no ambiente um geoeuminto se transforma de L1 para L2 para L3. A L3 é chamada larva filarioide. Qual é a capacidade, o diferencial de uma larva filarioide? A larva filarioide L3 produz enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas, o que quer dizer isso? Que são capazes de fazer proteólise ou digestão de células. Isso permite que a larva filarioide faça penetração ativa na pele, ou penetração ativa através de mucosas. Cai na circulação, pode ser uma larva circulante no organismo do animal, pode estar na circulação sanguínea. Essa larva, estando circulante, pode fazer penetração ativa nos alvéolos da glândula mamária e passar no leite para os filhotes que vão mamar esse leite. Então, ela é capaz de passar
a barreira transmamária de uma fêmea que está amamentando e contaminar os filhotes através da ingestão. E essa larva filarioide circulante, estando na circulação, também pode passar a barreira transplacentária, a barreira placentária. Consegue fazer essa passagem através da circulação sanguínea da fêmea para o feto no momento da gestação. Portanto, existem algumas formas de contaminação para o hospedeiro definitivo que não são apenas a via oral. O hospedeiro definitivo pode se contaminar ingerindo essa larva no ambiente através da via oral. O hospedeiro definitivo pode se contaminar através da penetração ativa na pele, ou seja, a larva no ambiente, o animal entra em contato com essa larva, como vocês viram no vídeo, o animal deitado no ambiente contaminado, a larva pode penetrar ativamente na pele. Essa larva pode passar pelo leite para o filhote e também pode passar a barreira placentária para os filhotes, os fetos, né, no caso. Aí concluem-se as vias de infecção para o hospedeiro. Esses parasitas, por terem esta larva especial, que é a larva filarioide, podem infectar o hospedeiro definitivo através da via oral, ou seja, aqui, ó, a larva L3 sendo ingerida pelo cão, através da via cutânea, a via de penetração ativa na pele de um cão sadio, através da via transmamária, ou seja, a larva filarioide na circulação da fêmea que está lactante, vai passar para o filhote por amamentação, ou através da via transplacentária. Se esta fêmea estiver gestante, estiver com larva L3 na sua circulação, esta larva vai contaminar também o feto, e os filhotes vão nascer com o parasita já. Vamos observar cada uma dessas vias, como ocorre, desde a penetração da forma contaminante até a formação de um parasita adulto que vai eliminar ovos nas fezes. Fiz uma cadeia de sequência aqui do estudo. Pela via oral, como que vai acontecer? Ocorre a ingestão das L3, como nós já observamos na imagem anterior. Ocorre a ingestão dessa larva contaminante, larva filarioide. Como ela é uma larva filarioide, quando chega na porção do esôfago do animal, então o animal acabou de deglutir a larva, na passagem pelo esôfago, essa larva pode fazer penetração ativa. Vai fazer penetração, perfuração na mucosa do esôfago, até encontrar uma via circulante, uma via da circulação. Essa larva L3 vai cair na circulação, ela vai fazer o quê? Vai até o coração. Qual parte do coração? Qual câmara cardíaca? Coração direito, que bombeia o sangue para o pulmão, para a oxigenação. Aí sim, a larva L3 chega no pulmão, através da circulação, vai penetrar nos alvéolos pulmonares e permanecerá ali por um período de tempo, fazendo a muda para L4, fazendo a evolução. Muda para L4 e vai fazer a migração retrógrada, como vocês viram na imagem. A migração retrógrada, ela gera um aumento de muco respiratório, esse muco repleto de parasitas, bolos de parasitas já evoluídos, né, as larvas L4, vai ocorrer um processo de expectoração e deglutição. Após a deglutição, a larva L4 passa
completamente o trato digestório até chegar no intestino delgado. Chegando no intestino delgado, ocorre a evolução para parasitas adultos. Qual seria a diferença de uma larva L4 e de um parasita adulto no intestino delgado? A larva L4, ela tem dimensão menor do que o parasita adulto. E o parasita adulto, além de ser maior que a L4, também tem a capacidade de reprodução, ou seja, parasita adulto é sexualmente ativo. O macho e a fêmea dos parasitas adultos vão reproduzir, vão copular, e a fêmea vai produzir aqueles ovos pré-embrionados que sairão nas fezes do cão contaminado e vai contaminar o ambiente. Esta é a via oral do ciclo do ancilóstomo. E a via cutânea, como que acontece? Tudo muito parecido. A forma de penetração é diferente, tá? A forma de ingresso no hospedeiro é diferente. Pela via cutânea, vai acontecer a penetração ativa da L3 na pele do hospedeiro. O cachorrinho está lá, sentado na praça, num local onde um outro animal contaminado, seja um cão ou gato, defecou, aquelas fezes se dissolveram, houve a evolução no ambiente de L1, L2, L3 e tem L3 contaminante lá. Esse cão fica sentado lá até o momento em que a L3 vai usar a sua capacidade de penetração ativa através da produção de enzimas proteolíticas, vai penetrar na pele desse animal e vai cair na circulação. Penetra na pele, vai atingir ali as pequenas vênulas e capilares periféricos, vai migrando, até que chega numa circulação maior. Através dessa circulação, a larva L3 vai lá para o local onde ela quer estar. Vai para o coração direito, né, coração, câmara direita, e vai ser bombeada para o pulmão. A partir daí, é igual o ciclo anterior. No pulmão, esta larva faz a penetração no alvéolo pulmonar, vai receber bastante oxigênio, é disso que ela precisa para se transformar em larva L4. A larva L4 pronta, vai fazer a migração retrógrada, né? O que é a migração retrógrada? É migrar do alvéolo para o bronquíolo, fazer a via contrária da respiração, ou a via de saída do ar, né? Então, alvéolo, bronquíolo, brônquios, sobe traqueia, né? Vai chegar ali na porção de faringe e laringe, vai ser expectorada e deglutida. Passa pelo estômago, chega no intestino delgado e forma parasitas adultos, evolui para parasitas adultos, machos e fêmeas que estarão reproduzindo e colocando ovos no ambiente também. A via transmamária, como que acontece a via transmamária? A via transmamária ocorre em uma fêmea em lactação. Esta fêmea em lactação, ela pode ter se contaminado no ambiente ou ela pode ter um cisto de larva L3 na sua musculatura, dormente. Como vocês viram no vídeo, existe a possibilidade dessa larva de fazer dormência na musculatura. No momento em que ocorre um estímulo hormonal para a lactação, se essa larva estiver dormente, vai ocorrer a quebra da dormência e a larva cai na circulação para contaminar os filhotes. Pode acontecer assim. Mas digamos que essa fêmea, ela está em lactação, foi na pracinha, deitou lá no gramado contaminado e a L3 vai fazer penetração ativa na pele. A L3 fazendo penetração ativa na pele, cai na circulação, estando circulante, por onde o sangue passa também em grande quantidade no momento da produção do leite na fêmea.
na glândula mamária. A larva vai chegar na glândula mamária, ela utiliza aquele superpoder que ela tem de penetração ativa e vai passar os alvéolos da glândula mamária, o alvéolo glandular, e vai entrar no leite que o filhote vai ingerir. Então, ocorre a deglutição dessas larvas L3 pelo filhote, né? O filhote vai estar mamando e já ingerindo as larvas L3. Após a ingestão do leite contaminado pelos filhotes, nos filhotes vai acontecer a mesma via oral. É como se tivesse um cão adulto tivesse ingerido essa larva do ambiente, mas acabou ingerindo do leite. Vai acontecer a penetração na circulação do filhote, então, esses filhotinhos têm sangue circulante, a larva L3 migra para a circulação, vai para o coração direito, vai lá para o pulmão, faz a muda para L4, vai ocorrer a deglutição e o parasita adulto vai estar no intestino desses filhotes aí que ainda estão em fase de amamentação, filhotes recém-nascidos. Esta via de transmissão é uma via muito perigosa para o filhote, porque os filhotes nessa idade não têm a imunidade muito bem estabelecida. E também o processo de consumo de hemácias, né, consumo de sangue em grande quantidade realizado por esses parasitas, vai causar um quadro de anemia grave nos filhotes que pode levar à morte já na primeira semana de vida. Por último, a via transplacentária. Olha lá uma cadela gestante, né? Olha que bonitinha essa imagem. Uma fêmea gestante que tem a larva L3 ou encistada na musculatura ou ela se contaminou no ambiente, né? A larva L3 penetrou no ambiente, tá? Essa fêmea também pode ter ingerido a larva L3. Enfim, a larva L3 estando circulante, né, caindo na circulação de uma fêmea que está gestante, ela vai ter o potencial de passagem da barreira transplacentária atingindo o feto. Como isso ocorre? A fêmea em gestação contaminada com L3 vai contaminar o seu filhote através da migração da L3 na circulação. A L3 na circulação vai para o local de maior fluxo sanguíneo. No momento em que há gestação, o maior local de fluxo sanguíneo é justamente a região placentária, né? Então, a larva vai passar a barreira placentária e vai ficar livre no líquido amniótico. O que o filhote faz quando está lá na bolsa, né, na placenta? Ele faz alguns movimentos de deglutição. Ele faz a ingestão do líquido amniótico. Nesse momento, este feto vai se contaminar. Vai ingerir as larvas L3 que estão livres nesse líquido amniótico. O feto fazendo a deglutição já vai nascer contaminado, tá? Ocorre o ciclo pulmonar e o parasita adulto vai para a região intestinal. O ciclo só inicia após o nascimento do filhote. Vamos falar um pouco sobre a hipobiose. Hipobiose faz parte do ciclo, tá? Eu vou ler para vocês aqui e a gente já vai visualizar o que é a hipobiose. A L3, a larva filarioide, é capaz de fazer esse processo que chama hipobiose, é a dormência, tá? Na circulação, algumas L3 podem seguir para a musculatura esquelética,
e permanecer dormentes até que ocorra um estímulo de quebra de dormência, como, por exemplo, picos hormonais de gestação e amamentação nas fêmeas. As L3, quando quebram a dormência, seguirão para a placenta ou para o leite na amamentação. Acabamos de falar, de relatar como isso ocorre, é uma das possibilidades da via de infecção transmamária e transplacentária. O fato de ocorrer esta dormência tem um nome específico, científico. Chama-se hipobiose. Vamos voltar um pouquinho aqui os slides. Eu quero voltar bem aqui e mostrar para vocês o momento em que ocorre a hipobiose. Vamos acompanhar lá. Eu vou passando para frente e nós já vamos chegar nesse momento. Mostrando a contaminação pela ingestão, né? Mostrando a contaminação pela penetração ativa na pele e mostrando que uma larva L3 na circulação, ela pode estar indo para a musculatura. Nesse momento, mostra a hipobiose. A larva L3 pode sim se estar na musculatura do cão ou do seu hospedeiro e permanecer dormente por um bom período de tempo. Permanece lá intacta, sem ser reconhecida pelo sistema imune. No momento em que ocorrem picos hormonais nessa fêmea, né, quais são esses momentos? Lactação, momento da gestação. Essa larva L3 quebra a dormência e vai para a circulação para que ocorra a transmissão. Vamos passar um pouquinho para frente. Ok? A hipobiose é esse fato do encistamento da larva L3 na musculatura, sendo condicionada à quebra de dormência por picos hormonais. É um fato perfeito para a L3 estar sempre contaminando filhotes e fetos, né? Por via transplacentária e transmamária. Falando um pouco da patogenia causada pelos parasitas ancilostomatídeos de uma forma geral, mas agora direcionados ao cão e o gato, ao ancilóstoma, né? Esses parasitas têm uma ação sobre o hospedeiro que é chamada de exfoliativa, ação exfoliativa. O que seria a ação exfoliativa? É o fato do parasita ancilostomatídeo possuir aquela cápsula bucal globosa, grande, com dentes, capaz de fazer a debridação, a ulceração, a perfuração da mucosa intestinal do hospedeiro, tá? Quando faz essa ulceração para ingerir sangue, esta é a ação exfoliativa, tá? Então, o parasita causa uma patogenia sugando sangue em grande quantidade. Não é um parasita que está ali no intestino, é uma carga parasitária bem alta. Então, muitos parasitas ingerindo sangue vão causar o quadro clínico patogênico por redução de sangue em volume e em quantidade dos seus elementos figurados, ou seja, principalmente as hemácias, na circulação. O sangue ingerido por esses parasitas é necessário não só para nutrição do organismo do ancilóstoma, como também para sua respiração. A respiração é feita através do oxigênio livre que foi ingerido, tá? Os parasitas fazem a exfoliação da mucosa intestinal através da inoculação de enzimas proteolíticas e também uma substância anticoagulante, que permite que o local onde o parasita se fixou na mucosa intestinal, perfurou na mucosa intestinal, não haja o processo de coagulação naquele local. O sangue vai ficar vertendo ali livremente.
ou para alimentação do parasita, ou vai ocorrer o processo de perda sanguínea por esses pontos que foram parasitados. Ocorrem hemorragias intestinais, um quadro hemorrágico intestinal. O animal sofre com grande perda de sangue, né, anemia, pelo processo de perda de sangue pelas hemorragias e pela injeção do parasita. O quadro clínico observado: anemia intensa, mucosas pálidas. O quadro clínico ocorre principalmente em filhotes até os 8 meses de idade. Então, até os 8 meses é grande a ocorrência de quadro clínico por parasitose, tá? A principal fase de ocorrência grave desta parasitose é nos 2 primeiros meses de vida. Ou seja, nesses 2 primeiros meses ocorre a definição de vida ou morte do animal pelo processo de parasitismo pelos ancilóstomos. O animal vai apresentar essa mucosa clara, pálida, com pouca quantidade de elementos figurados no sangue, ou seja, a anemia. O quadro clínico também ocorre pelas hemorragias intestinais. Olha o processo de hemorragia intestinal observado em necrópsia, tá? Então, o animal morreu pelo parasitismo intenso por ancilóstoma, e o que é observado? Uma enterite hemorrágica, uma inflamação, né, de toda a mucosa intestinal e vários pontos hemorrágicos vertendo sangue para dentro da luz intestinal. O animal perde sangue por essas hemorragias. No animal em vida, é observada a presença de melena. O que é melena? Melena é um sinal clínico de observação das fezes escurecidas, enegrecidas, tá? Devido ao sangue digerido, a presença de sangue digerido nas fezes. Vamos raciocinar o que é a melena e por que ela se forma. Voltando aqui nesse outro slide. Digamos que esse animal esteja em vida. Olha o quadro hemorrágico intestinal, a enterite hemorrágica intestinal causada pelo parasitismo. Vários parasitas estão fazendo a ulceração da mucosa intestinal. E aonde o parasita perfurou a mucosa, não ocorre processo de cicatrização. Como a gente observou na patogenia causada pelo parasita, o parasita produz uma substância anticoagulante, no momento em que está se alimentando, injeta essa substância anticoagulante na mucosa e onde o parasita fez perfuração, ocorre a permanência do sangramento, a hemorragia. Essa hemorragia, localizada na porção do intestino delgado, vai gerar um sangramento que vai ficar englobado com o bolo alimentar, que depois vai virar fezes, um bolo fecal. A passagem do sangue, junto com o bolo alimentar, por todo o trato do intestino delgado, faz processo de digestão, assim como o alimento. E o sangue, quando é digerido, ele cria um aspecto negro, escurecido. O que nós vamos observar como clínicos, então, no momento da defecação desse animal parasitado? Isto aqui. Vamos observar essas fezes escuras que estão aí misturadas ao sangue, e o sangue foi digerido durante a passagem pelo intestino. Existe um nome médico, um termo médico utilizado para essa observação de sinal clínico, chama-se melena, tá? Melena, presença de sangue digerido nas fezes. Nós já falamos sobre melena quando falamos sobre a giardíase em outra aula. O diagnóstico
é feito através do exame parasitológico de fezes, pelo método de flutuação. Utiliza-se o método de Willis-Molley, como a gente já observou em outra aula, né? Mistura-se lá uma porção de 2 gramas de fezes a uma solução hipersaturada de sal. Os ovos vão fazer a flutuação, a gente sabe que os ovos dos nematóides são ovos leves, né? Fazem a flutuação, eles vão estar colados na lâmina, vamos corar essa lâmina e observar no microscópio este tipo de ovo de casca fina e com a presença de um pré-embrião dentro dele, tá? Então, é um ovo pré-embrionado. Dando continuidade ao nosso estudo do ancilóstoma, precisamos conversar sobre a zoonose. Opa, gente, faltou um O aqui, não é ancilóstoma, é ancilóstoma, né? A zoonose é a larva migrans cutânea. A larva migrans cutânea também é popularmente chamada de bicho geográfico. Alguns de vocês já podem ter se contaminado ou podem ter ouvido falar de alguém que se contaminou por bicho geográfico. Isto é, o ancilóstoma, gente, quando está livre no ambiente, na sua forma de larva filarioide, quem é a larva filarioide? A larva L3, vai contaminar o ambiente e pode contaminar seres humanos através da penetração ativa na pele. A larva L3, penetrando na pele do ser humano, começa a fazer a sua alimentação, tá? De tecidos cutâneos e sangue, e ela vai migrando no tecido subcutâneo do ser humano, fazendo formatos, né? Que são relacionados na literatura como formas geográficas. Por isso é chamado de bicho geográfico. Mas, professora, existe lá a possibilidade do ser humano apresentar enterite hemorrágica por ancilóstoma, né? Ou quadro de diarreia enegrecida? Nenhuma possibilidade. Por quê? O ancilóstoma, quando está localizado no tecido subcutâneo do ser humano, como mostra essa imagem, é um parasita errático. Quer dizer, está ali, está parasitando, mas não vai evoluir, não vai migrar para o intestino. É um parasita localizado, tá? O que precisaria? Precisaria de oxigenação para virar uma L4 para ir para o intestino. A L3 no ser humano não tem esse potencial, causa apenas uma dermatite subcutânea. Tá? A larva migrans cutânea, então, é o bicho geográfico, trata-se de uma zoonose de grande importância em saúde pública, tá? Parasita principalmente crianças que frequentam as praças, enfim, e é um grande problema também no litoral. Por isso que o pessoal faz campanha, né? O pessoal da Vigilância Sanitária e da Saúde Pública faz campanha para não levar os cães na praia, né? Ou não passear com cães na praia. Se for passear com cães na praia, tem que ser consciente de que tem que coletar as fezes desse animal. Se o cão defecar nas areias, né? Vem a maré alta, dissolve aquelas fezes, vai ocorrer o embrionamento do ovo e a formação da larva L3. Quando nós vamos na praia bem bonitos e formosos, né? Vamos sentar na areia, sentou na areia, a larva penetra na pele e causa lá o bicho geográfico. Então, é uma patologia, uma zoonose comum nas regiões litorâneas. E agora vocês já sabem como ela ocorre, tá? Então, ocorre a migração de L3 no tecido subcutâneo, causando uma dermatite. Trata-se de um parasita errático para o ser humano. Jamais vai virar parasita adulto ou parasitar o intestino do ser humano. É um parasita de cães e gatos
como hospedeiros definitivos, certo? Algumas imagens aí não muito bonitas, mas reais, né? De larva migrans cutânea. Olha lá, já está sofrendo um processo inflamatório grave esse dedinho do indivíduo, né? Não é um pezinho dos mais limpos, olha o tamanho da unha, mas o pobre do indivíduo frequentou a praia lá e a areia estava contaminada, né? A larva L3 penetrou e começou a migrar no tecido subcutâneo. Qual é o sinal clínico para o ser humano? Prurido intenso, né? Então, ardência e muita coceira, tá? Olha o outro indivíduo que pisou na areia ou no solo do parque contaminado, descalço. Para finalizar essa imagem, tá? O indivíduo com uma larva migrans cutânea, né, o bicho geográfico, na região abdominal. Esse indivíduo provavelmente ficou deitado e tirou um sono na areia da praia. Larva L3 penetrou e causou essa dermatite. A pessoa tem que tomar um antiparasitário e fazer um tratamento para dermatite local. Dúvidas, pessoal? Esse era o nosso tema da aula de hoje, principalmente focado na zoonose. Vou voltar aqui a nossa